Povo de Deus, Boa noite. quem quer ir para o céu? Amém. Quem vai estar no céu? Amém. Amém? Que Deus abençoe nesse momento, que nós possamos realmente tirar um proveito maravilhoso da palavra de Deus nesta noite para a nossa edificação espiritual. Amém. Nós estamos aqui numa série de estudos da Bíblia referente às profecias, porque a Bíblia diz, através de Paulo, que nós não devemos desprezar as profecias, e através do profeta Oséias, através do profeta Salomão, onde não há profecia, o povo se corrompe, mas aquele que guarda a lei, esse é bem-aventurado. Amém? Amém. E é por esse motivo que a igreja adventista, no sétimo dia, em toda a união, ela adotou as quartas de profecia. Então, em cada igreja tem realmente uma pessoa escolhida para dirigir a palavra profética, para que a igreja possa ser realmente edificada. Amém? Amém. Hoje já é a nossa quarta aula profética que nós estamos aqui, e eu creio em Deus que tudo realmente está sendo para a edificação do corpo que é a igreja em Cristo Jesus. Amém. Eu vou convidar os irmãos para que a gente possa meditar em um versículo onde se encontra no livro de Lucas, capítulo 21, versículo 28. É um verso muito conhecido, e eu gostaria de meditar com vocês nesta noite para que nós possamos realmente deixar que a palavra de Deus seja realmente exposta para a honra e glória do nosso Deus. Aqui a Bíblia diz assim, capítulo 21 e o versículo 28. Haverá, 28. Ora, ao começarem essas coisas a suceder, exultai e erguei as vossas cabeças, porque a vossa redenção se aproxima. É o tema que nós escolhemos para nós realmente meditarmos hoje, nessa noite. Tem por título isso aqui, ó. Os sinais dos tempos. Dos tempos. Muito bem. Segundo o livro de Amós, capítulo 3, verso 7, lá o profeta diz assim: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma, sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então, baseado nesse verso, nós podemos então decorrer em todas as escrituras que sinais são esses que Deus realmente quer revelar ao seu povo através dos profetas. Só estudando realmente as escrituras sagradas que nós passamos a descobrir os sinais dos tempos que indicam, pois, que a vinda de Jesus está se aproximando de toda a nossa civilização terrestre. Então nós vamos colocar aqui esses sinais, alguns tópicos, para que a gente possa realmente chegar ao entendimento que sinais são esses e os textos da Bíblia também. O primeiro sinal que eu gostaria de colocar aqui nesse momento são os sinais do mundo físico. Do mundo físico, que está aí em São Mateus 24, Evangelho de Mateus 24, versículo 7. Isso. O que é que diz lá? A Bíblia fala o quê? Lá diz o quê? E haverá fomes e terremotos em vários lugares. Então, esses terremotos aqui são sinais do mundo físico. Outros sinais do mundo físico que nós encontramos está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículo 25. Lá Jesus disse o quê? Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, angústia entre as nações e perplexidade pelo bramido das ondas e do mar. Então, sinais no mundo físico são sinais como terremotos, sinais no sol, na lua e nas estrelas. Isso é sinais do mundo físico. Nós podemos também classificar esses sinais do mundo físico como maremotos, tsunamis, entendeu? Vulcões, erupções e etc. Tempestades, enchentes, são sinais que ocorrem dentro do mundo físico. Em outras palavras, sinais do mundo natural, certo? Então eu não vou colocar aqui o texto, mas você já ouviu falar.
que são sinais do Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículo 25. Outros sinais que acontecem no mundo físico também são chamados a queda das estrelas, ou seja, os meteoritos cadentes, entendeu? Então houve uma chuva de meteoritos cadentes que foi conhecido como a mais sensacional de todas quantas já se registraram, que ocorreu por volta dos anos de 1833 em Nova Orleans, na Nova Inglaterra da América do Norte, chamada os Estados Unidos hoje, certo? Então, quando aconteceu isso, então os moradores de lá imaginaram ser chegado o dia do juízo, mas não, era apenas um cumprimento da profecia, ok? Então, outros sinais que eu quero classificar aqui para você nessa noite, vou botar aqui, né, assim para abreviar, ok? Quer dizer aqui, sinais do mundo, certo? Do mundo político. São Mateus 24, certo? Então, quando a gente vê sinais do mundo político, aí estão o quê? Versículo 6. O que é que diz lá? Jesus falou o quê? Certamente ouvireis falar de quê? Guerras, rumores de guerras. Então, esses são sinais do mundo político. É uma nação guerreando contra outra nação. Entendeu? Então aí, por exemplo, nós temos aí as duas guerras mundiais. Quais foram? A de 1914, que durou 4 anos, e a de 1939, que durou 6 anos. Então a de 1914, que durou 4 anos, morreu em torno de 20 milhões de pessoas. E naquela época não tinha ainda bombas atômicas. Mas a guerra de 1939, que durou 6 anos, já morreu mais de 50 milhões de pessoas, já houve bomba atômica, certo? Quando soltaram aquela bomba atômica lá na Hiroshima, e em um lapso de alguns minutos morreu milhares de pessoas, certo? Que até hoje, aqueles locais lá que realmente recebeu, que foi afetado pela bomba atômica, até hoje realmente a natureza sofre um grande processo de degenerescência incontrolável, e lá realmente é muito difícil as pessoas desenvolverem plantações e etc, por causa que a chuva até ácida também, certo? Então são sinais do mundo político, certo? Outros sinais que eu quero classificar aqui para você aqui também, é o número 3, sinais do mundo científico. Vou botar abreviado aqui para ganhar espaço. Nós podemos encontrar esse sinal do mundo científico aqui no livro de Daniel, capítulo 12 e o versículo 4. O que é que diz lá? Lá o anjo chega para Gabriel e fala bem assim: tu, porém, Daniel, encerra essas palavras até o tempo do fim. Muitos correrão de uma parte para outra e o saber se multiplicará. Então, as profecias do profeta Daniel, até chegar o tempo do fim, elas eram seladas. Quer dizer, as pessoas liam, mas não conseguiam realmente decifrar o significado delas. Mas quando chegou o tempo do fim é classificado pelos grandes estudiosos das Escrituras Sagradas, que foi por volta dos anos de 1798 por diante, que começou realmente a era chamada Tempo do Fim. Então, a partir dessa era, que foi depois da grande tribulação que houve, que milhões de cristãos foram mortos, aí Deus agora deu entendimento às pessoas a voltarem realmente ao livro de Daniel e ao livro de Apocalipse, para poder realmente estudar as profecias e chegar ao entendimento. E aí veio a Revolução Industrial, que foi a descoberta das profilaxias, a descoberta das vacinas, entendeu? Aí foi a explosão da indústria, aí veio a descoberta da luz, a descoberta dos meios de comunicação, como rádio, televisão e etc. Então isso veio com uma explosão. Então foi o que? Sinais do mundo científico, certo? Aí veio o que? Os meios de transporte, entendeu? E etc. Certo? Para que realmente pudesse cumprir a profecia. E essa profecia de Daniel 12, verso 4, diz assim: muitos correrão de uma parte para outra e o saber se multiplicará. Também está diz respeito com o entendimento das Escrituras Sagradas, que a partir dessa ocasião, os homens de Deus começaram agora a ter uma outra visão concernente à palavra de Deus, especialmente no livro de Daniel e Apocalipse, que as pessoas liam e não entendiam, certo? Então aí o saber se multiplicou com respeito ao entendimento das Escrituras Sagradas, certo?
Então, a gente percebe também que através do cumprimento dessa parte científica aqui, né, a partir do século XX, do século XIX, no fim do século XIX, a gente percebe também que aconteceu o quê? Os homens, eles começaram, através do aumento da tecnologia, com a descoberta da ciência, os homens então começaram também a construir superbombas para poder realmente destruir as suas próprias vidas. Desde a conquista do espaço desde a ida do homem até a Lua, até a conquista do espaço extraterrestre, tem levado o homem a olhar o seu futuro com tremor e aí preocupa-se pela sua própria sobrevivência. Por exemplo, esse avanço científico, ele foi bom por uma parte, mas por outra parte foi malefício para a humanidade, porque hoje, por exemplo, só a Rússia hoje possui bombas atômicas. Se quiser destruir o mundo, quantas vezes quiser, ele destrói. Os Estados Unidos, a mesma coisa, entendeu? Então, uma parte foi boa, mas numa outra parte foi maléfica para a própria humanidade. Então, são sinais do mundo científico, certo? Que envolve muito mais do que isso. Por exemplo, o surgimento da imprensa, que através do surgimento da imprensa nós temos aqui Bíblias e todas as coisas para todas as idades que nós quisermos também. Nós temos aí os meios de comunicação super avançados com o cumprimento da profecia, porque se a profecia não se cumpre, então a palavra de Deus ficava como se fosse o quê? Inválida, certo? Então vamos aqui, a número 4. Quarto, sinais do mundo, deixa eu ver aqui, do mundo moral. Do mundo moral. Que texto nós podemos aplicar para esse sinais do mundo moral aqui? 2 Timóteo, capítulo 3, versículo de 1 até o versículo 5. O que está escrito lá? Lá Paulo diz assim: sabe, porém, isso, que nos últimos dias virão tempos difíceis de se manejar, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, atrevidos, infatuados, antes amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, mas negando-lhe, entretanto, o poder. Então Paulo está falando isso há 2000 anos atrás, e nós estamos vendo ou não estamos vendo o cumprimento desses sinais no mundo pós-moderno? Estamos vendo ou não? Sim, então Paulo está descrevendo a condição do gênero humano nos últimos dias. É pai matando filho, é filho matando pai, entendeu? É o egoísmo tomando conta do coração do ser humano, entendeu? Então é essa condição que o mundo realmente se encontra hoje. Então, se essas profecias estão se cumprindo ao vivo e a cores diante dos nossos olhos, tudo indica, pois, haver chegado a hora final, certo? Então, outro sinal que eu quero classificar aqui para vocês nesta noite é um quinto sinal. Sinais do mundo social, que está em Santiago, capítulo 5, versículo 1 ao versículo 5. Lá o apóstolo diz assim: e eis agora vós ricos, porque chorais e lamentais por causa das vossas desventuras. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos, vocês ceifaram, entendeu? E os seus clamores chegaram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. A vossa prata, o vosso ouro, a vossa prata, o vosso ouro e as vossas roupagens estão sendo corrompidas por causa da arrogância, entendeu? A gente percebe o que? Nesses últimos dias, os ricos cada vez mais ricos, os pobres cada vez mais pobres. Se você não tem realmente conhecimento a respeito disso, hoje nós temos em torno de 800 e poucos milhões de pessoas que passam fome no mundo inteiro. Enquanto isso, a maior parte da riqueza do mundo está concentrada em apenas 20 pessoas, entendeu? E se você for analisar, por exemplo, o que os Estados Unidos gastam com seu arsenal militar durante um ano, entendeu? Que ultrapassa a mais de 300 bilhões de dólares, dá para matar a fome do mundo inteiro, acabar com a malária, dá para construir residências, moradias para milhares de pessoas, entendeu? Então, se você for analisar o que cada nação gasta com arsenal militar durante um ano,
dava para acabar com a pobreza do mundo inteiro, entendeu? E dava para matar a fome de muita gente, dava para botar muita gente na escola, educar o povo, entendeu? Mas só que as pessoas estão realmente preocupadas em defender aquilo que não é direito à palavra de Deus, certo? Então a gente percebe que esses sinais do mundo social e moral, a gente percebe o que? O acúmulo de riqueza nas mãos de uns e a extrema pobreza nas mãos de outros, e cumpre-se essa profecia nos últimos dias, e tudo indica que Jesus Cristo está voltando, certo? Só fazendo aqui uma retificação a respeito do mundo físico, que eu gostaria de considerar o que se encontra lá no livro de Isaías capítulo 24 e o versículo 6, onde o profeta fala que a terra ele está sofrendo por causa de quê? Por causa dos seus habitantes, porque transgridem as leis, mudam os estatutos e quebram a aliança eterna. Por isso a maldição devora a terra e poucas pessoas vão restar, entendeu? Então a gente percebe que o que o profeta fala é uma pura realidade, que hoje a terra está sendo realmente, por exemplo, nós estamos passando por um fator climático que está realmente levando as pessoas a ficarem muito preocupadas, porque nós estamos já chegando, já ultrapassamos o mês de junho, e a gente era acostumado a ver aqui o que? Feijão batido, feijão redondo, feijão assim na base, pessoas vendendo feijão, e hoje nós estamos vendo o que? As pessoas, né, com feijão ainda para plantar, e outros com feijão nascendo, e as pessoas estão com medo, porque o quê? Porque por causa da ação do homem mexeu no fator climático, e cada vez que passa o fator climático vai ficando cada vez mais mudado por causa da ação do ser humano. Eu gostaria de dizer para vocês o seguinte, que na nossa primeira aula nós falamos para vocês o que? Que o título geral da nossa mensagem profética às quarta-feiras é conhecendo como entender as profecias da Bíblia. E eu falei para vocês o que? Que as profecias da Bíblia, elas se classificam em duas partes. Uma é clássica e a outra é, quem lembra? Apocalíptica. Bem, a profecia clássica, eu falei para vocês que, a depender da ação do homem, Deus se arrepende e ela não se cumpre. Lembra que eu falei isso para vocês? Mostrei os textos. Eu posso até citar aqui para vocês. Por exemplo, Deus mandou Jonas profetizar para a cidade de Nínive que se o povo se arrependesse, ele não ia fazer o quê? Não ia destruir a cidade. Então isso é uma profecia clássica. Se o homem se arrependesse, Deus então arrependia do que ele havia falado. Outra profecia através do profeta Jeremias, que Deus havia dito que se o povo se arrependesse, então Deus também não ia destruir a cidade de Jerusalém. Mas o povo se arrependeu? Não. Então foi o que aconteceu. O rei Nabucodonosor entrou na cidade no volta dos anos 586 e destruiu a cidade e levou milhares de judeus cativos para a Babilônia. Então isso é uma profecia clássica, certo? Então, agora a profecia apocalíptica, eita, ficou feio isso aqui. Apocalíptica. Apocalíptica. Um agudo aqui. Então essa daqui já não depende da ação do homem. Quer o homem queira ou quer não queira, ela vai se cumprir. Eu vou citar aqui exemplos de profecias que é apocalíptica, certo? Por exemplo, São Mateus capítulo 24. Ali está, né? O capítulo 24 é uma profecia apocalíptica, que Jesus falou assim: é mistério que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Então, quer queira ou quer não, ela vai acontecer, certo, gente? Então, isso é profecia apocalíptica, certo? Então, outra coisa, se você for para o livro de Apocalipse, ele contém 22 capítulos e é um livro profético. Apocalipse significa o quê? Revelação, entendeu? Então, esse tipo de profecia, ou quer o homem queira, ou quer o homem não queira, ela vai se cumprir, não tem jeito. Jesus falou assim: é forçoso isso acontecer, mas ainda não é o fim,
Entendeu? Então, a gente está vendo aqui, realmente, que hoje nós temos aqui uma aula expositiva a respeito dos sinais dos tempos, que os sinais dos tempos são os sinais do mundo físico, político, científico, moral e social. E através desses sinais, a gente percebe que nós estamos realmente caminhando para o fim de todas as coisas, conforme a Bíblia nos fala, no Evangelho de Lucas, capítulo 21 e o versículo 28, onde São Lucas fala bem assim: quando começarem a acontecer essas coisas, erguei as vossas cabeças, porque a vossa redenção se aproxima. São Lucas 21 e o versículo 28. Vou botar aqui, Lucas 21, versículo 28. E outra coisa, São Mateus, capítulo 24, versículo 42 a 44, Jesus nos chama para fazer o quê? Para nós estarmos o quê? Apercebidos. Apercebidos significa o quê? Atentos. Atentos o quê? Aos acontecimentos finais que está realmente marcando a nossa história. Certo? Então, isso quer dizer que nós devemos fazer o quê? Estarmos vigilantes. Certo? Então, gente, esses sinais estão se cumprindo e estão se repetindo a cada vez que se passa diante dos nossos olhos. Outro sinal que está se repetindo sempre, sinais do mundo físico, é como, por exemplo, sinais na Lua. Quem viu, acompanhou o último sinal da Lua aí? Né? O jornalista estava dizendo que isso foi o quê? Isso foi um sinal que nunca aconteceu. A Lua ficou totalmente vermelha como sangue, né? E aí uma grande parte do mundo ficou vendo. Mas deixa eu falar uma coisa. A Lua já ficou vermelha como sangue nos anos de 1780, quando houve uma notável escuridão na Inglaterra, na América do Norte, hoje chamada Estados Unidos, certo? Então, quando se fala de terremotos, a gente vê que realmente hoje é registrado milhares de terremotos durante o ano. A gente está aqui e a gente não sabe, mas se você for realmente para os jornais nos noticiários, você vai encontrar realmente isso acontecendo, que são os abalos sísmicos, que são o rompimento das placas tectônicas que abala a Terra, e milhares de pessoas estão morrendo em toda parte da Terra, e é um cumprimento realmente profético, e tudo indica que nós estamos vivendo no fim do tempo. Quem tem dúvida disso? Quem tem dúvida? Quem crê nisso? Amém. Entendeu? Então, a profecia, ela serve para realmente mostrar em que momento da história nós estamos vivendo. Entendeu? Então, a nossa igreja adventista, ela tem o privilégio e o prazer de poder realmente mostrar ao seu povo que a profecia é o relógio de Deus para a história da humanidade. Amém? Amém. Deus abençoe, e a Bíblia fala que a profecia serve de edificação para a vida de cada um de nós. Amém. Ok? Amém? Amém. Vamos ao vídeo que